Olá, caríssimos! Você sabe tratar um paciente que chega com uma arritmia na emergência do seu hospital, ou na UPA, ou seja lá onde que você esteja trabalhando? Não? Então agora é a hora de aprender. Eu sou o Dr. Tiago Barros, eu sou médico cardiologista e hoje a gente vai falar sobre um caso clínico de um paciente que apresentou uma arritmia antes de chegar no hospital. E eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Esse caso é um dos casos de preparação de aquecimento para a semana online de eletrocardiografia. Se você não está inscrito, aqui embaixo na descrição tem o link de inscrição. Faz sua inscrição lá, se inscreve logo para a gente poder estudar eletro. Esse aqui é o caso de um senhor que é um eletricista que estava consertando um ventilador e aí, enquanto ele estava lá em Brasília, ele começou a sentir que a blusa dele estava começando a ficar batendo sincronicamente, ele sentiu uma palpitação taquicárdica, a blusa batia junto com o peito dele, ele sentiu um mal-estar, um cansaço, e ele achou que aquilo era normal, mas ele continuou fazendo o que ele tinha que fazer, entregou o serviço lá, e aí por conta dos sintomas se manterem, não ser algo que foi por um período curto de tempo, ele optou por procurar uma emergência. Chegando na emergência, ele foi abordado pela triagem e na triagem pediram para que ele tirasse anel, desabotoasse o cinto da calça, não encostasse o metal da calça para poder rodar o eletro e tal. Fez o eletro e aí apresentou essa arritmia aqui que a gente vai comentar. Antes de tudo, vamos analisar o caso clínico desse paciente. Então, um senhor que chega na emergência com um ataque à arritmia, tá? E fala que sincronicamente ele sentia a blusa dele bater junto do peito. Ora, se é algo que fica sincronicamente, isso deu uma ideia para a gente no caso clínico de que é algo que é regular. Ficou sincrônico, mas não falou nada a respeito de irregularidade. É claro que isso é uma indução, mas muito provavelmente havia uma regularidade dessa batida. Ora, um ataque à arritmia regular, já começa a ter algumas pistas sobre o que está acontecendo. Um ataque à arritmia regular associado a um mal-estar, uma dispneia, um desconforto, e que é algo que demorou bastante tempo, uma vez que ele terminou ainda de fazer lá a manutenção do ventilador, depois pegou o ônibus, depois foi na emergência, ele ainda aguardou porque a emergência estava cheia, até ser chamado, ele até ia desistir de ser atendido, e aí ele foi atendido, ou seja, algo sustentado, durou mais do que 30 segundos, né? Sustentado, então um ataque à arritmia regular, sustentada, o que será que isso pode estar acontecendo, né? E aí rodaram o eletro e aparece essa arritmia aqui. Só que antes disso eu queria falar algumas coisas e alguns mitos quanto à feitura, à realização do eletrocardiograma. Muita gente tem essa dúvida. Isso é um grande mito, de que para você fazer o eletrocardiograma você precisa tirar anel, você precisa tirar cinto, você precisa desabotoar a calça, tem que tirar colar. Isso é um mito, isso não é verdade. Ah, doutor, mas eu ouço isso toda vez. Quando eu aprendi, me ensinaram assim. Te ensinaram errado, te ensinaram errado. Não faz o menor sentido você ter que tirar metais para você... Ah, não, porque dá interferência. Qual interferência? Me explica. Isso não é verdade. Por quê? O que a gente está medindo é diferença de potencial. E o potencial que tem entre você e o seu anel, entre você e o seu colar, entre você e o seu brinco, entre você e o botão de ferro da calça, é o mesmo. Então, tá todo mundo com o mesmo potencial, então não altera em nada. Doutor, mesmo assim eu não acredito. Então faça o seguinte, da próxima vez que você for rodar um eletro, você rode o eletro com o paciente com todos os metais, aí vai ter um papel na sua mão. Depois você roda o eletro, o paciente tirando todos os metais. Você vai ver que o eletro vai ficar exatamente igual. Nada muda. Isso é um grande mito. Essa história que tem que tirar metal para você fazer o eletro. Isso não é verdade. Então,
já desmistificamos essa história aí, tá? Então, você não precisa tirar metal, apesar de terem feito isso, e nesse caso, isso foi importante da gente falar, porque isso é muito difundido, as pessoas acharem que tem que ficar tirando os metais para fazer. Até porque, imagina aqueles pacientes que já fizeram cirurgia de implante de platina, o paciente que tem alguma cirurgia ou ortopédica, ou ele já fez alguma neurocirurgia. Você tem que tirar a platina do paciente para rodar o eletro, vai mudar o quê? Então você não consegue interpretar o eletro se tiver isso? Então não faz sentido, tá? Então essa história de tirar metal não é verdade. Muda isso na sua prática e explica aos outros. E se você não conseguir lembrar, fala para ele assistir o vídeo aqui também, que aí ele vai ver a explicação, tá? E aí aparece essa taquiarritmia aqui. Primeiro é um eletro de 12 derivações que a gente está vendo, né? E aí uma coisa que é importante a gente observar. A primeira é a seguinte, ó, você vê que, de fato, existe uma alteração que é regular, tá vendo aqui, ó? Tem as ondas R do QRS, cada onda R do QRS, a distância entre elas é constante, tá vendo? Ó, essa distância aqui, ela é constante. Ah, doutor, você está roubando, tem hora que você bota pequenininho, hora que você bota... Não, estou botando tudo a mesma distância, tá? Aqui, ó, a distância é a mesma. Portanto, é uma arritmia que é regular. Opa, então tem a ver com o que a gente já estava falando da história, tá? A frequência cardíaca aqui, se você for ver, como é que você calcula a frequência cardíaca? Você vê a distância entre uma onda R e a onda R seguinte, né? Lembrando que a onda, o complexo QRS, né? A onda R faz parte do QRS. O QRS representa a contração ventricular. Então, se você sabe quantas contrações ventriculares acontecem em 1 minuto, você sabe quantas batidas por minuto acontecem. É uma medida de frequência cardíaca, né? Então, você vê a distância entre uma onda R e outra, conta quantos quadradões tem entre uma e outra e divide 300 pelo número de quadradões, tá? Como aqui está mais ou menos 4, como assim mais ou menos? É para a gente facilitar a conta, tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4. 300 dividido por 4 dá... Aqui é a hora que é a parte difícil, né? Dá 75. Dividir por 4 é a mesma coisa que dividir por 2 e depois dividir por 2 de novo. 300 dividido por 2 dá 150. Dividido por 2, 75. Então, está com uma frequência de 75. Olha só, você não falou que estava com um ataque à arritmia? Ora, quando ele chegou na emergência, a frequência dele já tinha reduzido um pouquinho mais, tá? E nota que tem um serrilhado na linha de base. Tem um serrilhado na linha de base. Caramba, já sei o que é, doutor. Calma que a gente já vai falar dessa arritmia. Então, tem uma frequência de 75. O eixo elétrico, ó, tá mais isso em AVL, positivo em D2, então tá em mais 60. E apresenta essa ataque à arritmia. Nota que aqui a gente tem uma derivação longa. Ó, o D2 que tá longo. Doutor, o que é D2 longo? É o D2 longo, que tá longo, tá? A gente pergunta, meu Deus, eu não sei o que é esse negócio de D2 longo. É o D2 que tá longo, ora bolas. Aqui, ó, D2 longo. Você pode fazer qualquer derivação longa. D1 longo, D2 longo, D3 longo. Habitualmente nos aparelhos de eletro, eles já deixam o D2 longo. Por quê? Porque tem várias coisas que você consegue ver melhor no D2. Aí eles já deixam o longo de padrão no eletro normal. Mas você pode escolher qualquer derivação para você fazer essa derivação longa. E por que é D2? É derivação 2, derivação 1, derivação 3, D3, D1, D2, D3, ok? Então, tem um D2 longo e tem esse serrilhado na linha de base. Aí, calma. Toda vez que tem serrilhado na linha de base, as pessoas ficam na dúvida. Isso é uma fibrilação atrial ou isso é um flutter atrial? Vamos por partes. Geralmente, a fibrilação atrial, que é uma arritmia muito comum, 3 a 5% da população mundial tem essa arritmia, é uma arritmia que tem uma série de outras comorbidades que podem vir decorrentes dela, principalmente as situações cardioembólicas, como o AVC isquêmico, que é o maior temor, né, da fibrilação atrial, o AVC isquêmico, e também atrapalha uma série de outras doenças também. Enfim, a fibrilação atrial geralmente é uma arritmia que pode fazer com que o paciente fique taquicárdico também, só que no caso da fibrilação atrial, você não diz que é uma fibrilação atrial taquicárdica.
A gente chama fibrilação atrial de alta resposta ventricular, quando ela fica mais rápida, tá? E, habitualmente, você não tem a onda P, que representa a contração atrial, uma vez que o átrio fica fibrilando, não contrai. Então, você não vai ter onda P e você geralmente, em 99% das vezes, você vai ter um ritmo irregularmente irregular. Então, essa é a definição de fibrilação atrial. Doutor, tem chance da fibrilação atrial ser regular? Tem. No próximo vídeo eu falo isso para você. Mas isso é uma exceção da exceção. Fibrilação atrial é irregular, cara. É irregular sem onda P. É isso. Grava isso, tá? Aqui a gente está vendo uma regularidade. Então, isso já tira um pouquinho mais o fato de ser fibrilação atrial, tá? E o flutter atrial? O flutter atrial, geralmente, ele apresenta o que a gente tem aqui. Não vou ficar enrolando você. Ó, tem essa linha de base com esse serrilhado na linha de base. Geralmente, isso acontece na fibrilação atrial também. Só que o serrilhado da fibrilação atrial, ele não segue uma regularidade, tá? Ele às vezes é grande, às vezes é pequenininho, aí fica menor ainda, grande, pequeno. É um serrilhado que não tem um padrão. No flutter atrial, o serrilhado tem um padrão. E para ser flutter, qual que é o padrão? O serrilhado a gente chama de onda F, tá? Cada ondinha do serrilhado a gente chama de onda F. Essa ondinha aqui, esse serrilhado aqui, o tamanho dele é de um quadradão. Um quadradão. Cada serrilhado tem tamanho de um quadradão. Essa é a definição da onda F de flutter. O serrilhado da onda F tem que ter um quadradão. Então, como é que eu calculo qual é a frequência do serrilhado? É só fazer a mesma coisa, do início ao fim do serrilhado, 300 dividido pelo número de quadradões. Como é um quadradão só, vai dar 300. Então, cada onda F de flutter, cada serrilhado, tem 300 batimentos. Tem uma frequência de 300 batimentos. Doutor, você está falando então que todo flutter atrial tem uma frequência cardíaca de 300? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a onda F, o serrilhado, cada onda F, cada dente da serra tem uma frequência de um quadradão, portanto 300 batimentos por minuto. Então aqui, ó, um quadradão, um quadradão, um quadradão, aí vem uma onda R. Depois um quadradão, um quadradão, um quadradão, um quadradão, a onda R. Um quadradão, um quadradão, um quadradão, um quadradão, a onda R. Ou seja, o que define o flutter atrial nesse caso aqui é haver a onda F de flutter. Doutor, então eu já entendi. É assim então, ó. Quando é irregular, é fibrilação atrial. Quando é regular, é flutter atrial. É isso? Não! Por quê? Eu até vi já um colega explicando aí, vídeo da internet. Por isso que é ruim de, às vezes, ficar vendo os vídeos da internet aí. O colega foi ensinar isso, ensinou dessa forma. Isso está errado. Não é assim. Flutter não é diferente da fibrilação atrial porque um é regular, outro é irregular. Não, não é isso. Por quê? Tem flutter atrial também que é irregular. É fibriloflutter, doutor? Não. São coisas distintas. Calma. Eu sei que tudo que eu estou falando isso está vindo na sua cabeça aí. São coisas distintas. O que define o flutter atrial é haver essas ondas, nesse caso aqui, é haver as ondas F de flutter. Ou seja, é ter o serrilhado cujo cada dentinho do serrilhado tem um quadradão de tamanho. Um quadradão de tamanho. Quando isso acontece, a gente pensa no flutter atrial. Só que às vezes, o flutter atrial pode estar associado a outras alterações. Por exemplo, um bloqueio atrioventricular variável. Então, às vezes, o flutter está conduzindo assim, ó. 1, 2, 3 para 1. 3 ondas F para uma onda R. Ó, 1, 2, 3 para 1. Aí depois, 1, 2, 3 para 1. 1, 2, 3 para 1. Nesse caso aqui está 4, na verdade. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4 para 1. 1, 2, 3, 4 para 1. Esse aqui é um flutter 4 para 1, ou seja, 4 ondas F para uma onda R. Só que às vezes o flutter pode ser assim, ó, 3 para 1, aí depois 2 para 1,
aí depois 5:1, aí depois 3:1. Ou seja, dependendo de quantos para 1 tiver no Flutter, se isso não for regular, se, por exemplo, está conduzindo 2:1, depois 3:1, depois 5:1, depois 4:1, ou seja, cada condução está sendo Flutter, de fato está tendo ondas F, mas cada hora está conduzindo alguma coisa para 1 e não é regular, ou seja, não é 4:1, 4:1, 4:1, 4:1, 4:1, é 2:1, 3:1, 5:1, 1:1. Quando fica assim, vai ficar irregular, você não concorda? E vai ser fibrilação atrial? Não, vai ser um flutter atrial, tá? Então, não, a diferença de flutter para FA não é essa. O tipo de formação da arritmia é diferente. Geralmente a fibrilação atrial, ela acontece por disparos em volta das veias pulmonares, tá? Enquanto o flutter atrial é um macrocircuito de reentrada no átrio, tá? Então, são coisas completamente distintas. Enquanto um tá disparando lá no átrio esquerdo, geralmente no flutter atrial está disparando um macrocircuito de reentrada no átrio direito. Quando fica rodando lá no átrio, cada rodada no átrio é uma onda F de flutter, sacou? Então, essa que é a diferença do flutter para FA. É haver a onda F de flutter, com um comprimento de 300 batimentos por minuto. Então, nesse paciente aqui, a gente viu que, de fato, ele tem uma taquiarritmia. Essa taquiarritmia é o flutter atrial com condução 4:1 e a frequência cardíaca do paciente é por volta de 75 batimentos por minuto. Então, esse é o nosso caso. Então, se você gostou, cara, dá seu like aí, compartilha com a galera, se inscreve no canal e faz a sua inscrição na Semana Online de Eletrocardiografia. Eu estou esperando você lá. Deixa aqui o seu comentário, o que você achou e um grande abraço. Tchau, tchau.